Robertinha, começamos a semana como mais ou menos terminamos a semana passada, né? Com um mundo apreensivo diante da possibilidade do aumento no conflito no Oriente Médio, né? A gente está acompanhando nas últimas horas, né, no final de semana, a confirmação da morte do líder do Hezbollah, um líder que está lá há mais de 30 anos comandando esse grupo que atua no Líbano, né, com o apoio do Irã, e aí a confirmação de que o Hassan Nasrallah foi morto nos ataques israelenses. Israel continua atacando o Líbano, já um prenúncio de que vai ter uma invasão por terra, mais uma em território libanês, numa situação em que está todo mundo apreensivo, né? A gente acompanhou na semana passada a Assembleia Geral da ONU aqui em Nova York, discursos muitos contra essa ação israelense, né? O próprio presidente Lula, quando esteve por aqui, falando quem vai parar o Netanyahu, né? Apontando um dedo um pouco para os Estados Unidos, que historicamente apoiam Israel, mas Netanyahu continua com a ofensiva, disse que ia acabar justamente com esses grupos, né, terroristas, extremistas, agora bem próximo de um ano dos ataques que foram realizados contra Israel em outubro passado. É um cenário ainda incerto. Ontem o presidente Joe Biden chegou a pedir, implorar para que a guerra diminua, mas o governo americano continua mandando armas para Israel, continua mandando bombas para Israel. As bombas que caem em território libanês são bombas americanas, mais porta-aviões estão sendo mandados para lá, soldados, num prenúncio do que vai acontecer. E ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, principalmente sem saber qual vai ser a reação do Irã, né? O Irã tem bombas ali que podem causar uma destruição em massa, tem um poder bélico maior do que o Líbano, né? Maior do que outros países da região. Então, a dúvida é, e se o Irã entrar para valer nesse conflito? O que vai acontecer? Né? Ninguém sabe. Tem um detalhe que chama atenção hoje. O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, deu a primeira entrevista dele, o primeiro pronunciamento, melhor dizendo, né? Que o movimento está pronto para enfrentar qualquer invasão terrestre israelense ao Líbano. Diz que vai ter reação. E essa é uma análise muito feita aqui nos Estados Unidos. Qual é a análise? Né? Que não adianta o Israel atacar um grupo ou outro, porque outros vão surgir. É um pouco como matar o chefe do tráfico no morro de alguma cidade grande, do Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá eu. Você mata ali o cara que é o chefe do tráfico, amanhã tem outro, né? E é um pouco essa impressão que os analistas americanos têm com relação a essa situação envolvendo a morte do líder do Hezbollah, que era um líder popular, um líder conhecido, estava há muito tempo, 30 anos comandando esse grupo, mas a impressão que eles têm por aqui é que mata um, vem outro e vamos nessa, né? Eu sempre lembro que essa situação que a gente tem acompanhado, dos ataques sucessivos que foram feitos ali na faixa de Gaza e continuam agora no Líbano, tem no meio a população vivendo, a população que não está a favor do Hezbollah, né, que não está a favor de nenhum outro grupo terrorista, o Hamas. População que está simplesmente a fim de tocar o dia a dia, tocar a sua vida. Semana passada a gente acompanhou aqui o lamento, né, de um brasileiro que estava ali, né, o irmão, a irmã, não lembro, falando, olha, ele estava tocando a vida, estava tentando trabalhar para conseguir pagar as contas no fim do mês. E aí caiu uma bomba na cabeça e morreu. Então é um pouco isso, né? Esse é o cenário. Essas pessoas que estão ali, seja no Líbano, seja na faixa de Gaza, estão simplesmente tentando tocar o dia a dia. Crianças tentando ir para a escola para estudar, pais e mães tentando trazer dinheiro para casa para sobreviver, né? E no meio dessa história começa a cair bomba para tudo quanto é lado. Ok, as bombas também matam terroristas. Ok, eles estão ali infiltrados e aí, eventualmente, não sei o que, a bomba acaba pegando, mas o problema é a quantidade. A quantidade de bombas que se jogam, a quantidade de civis que morrem, de crianças, de mulheres, são milhares e milhares. E não tem nenhuma perspectiva disso acabar. Pelo contrário, o discurso israelense continua sendo que a gente vai continuar tocando terror, vai continuar indo para cima dos grupos e tal. Se pegar em alguém que não tem nada a ver com isso, problema da pessoa, azar. Mas essa realidade não deveria ser dessa forma. Não poderia ser assim. A ONU já cansou de pedir para ter um cessar-fogo, já citou o premier israelense Benjamin Netanyahu como criminoso de guerra. Mesmo assim, os ataques continuam. Hoje teve mais, apesar da morte do líder do Hezbollah, hoje teve mais ataques por lá. E ninguém sabe como essa história vai acabar. E pode acabar muito mal.
ela pode acabar muito mal, com ataques sendo feitos pelo Irã, com outras nações envolvidas nessa história, a Rússia, a China, sei lá eu quem, e aí ninguém sabe como essa história vai acabar. É um cenário muito complicado que a semana começa de novo em meio a uma possível invasão terrestre de Israel, mais uma no Líbano, Robertinha.